Pessoal, boa noite. Vamos seguir aqui a aula de hoje, de onde a gente parou na aula passada, que eu expliquei para vocês, né, do Egito, da Argélia. Comecei a falar dos países que compõem a cozinha mediterrânea, que eu vou falar de todos, né? São praticamente mais ou menos 24. Então a gente vai falar de todos e depois a gente vai falar na cozinha mediterrânea em si e começar nossas aulas práticas. Então eu segui o mesmo slide, só acrescentei aí, para vocês não ter que ficar com muita coisa no e-mail para guardar e tudo mais. Eu decidi colocar tudo no mesmo slide. Então hoje a gente vai terminar de ver de onde a gente tinha começado na aula passada, né? A gente começou vendo a África, e aí eu falei só 2 países da África, que são 5. Eu vou terminar de falar da África e vou passar para a Ásia. E aí eu vou explicar todos da Ásia. E na próxima segunda-feira a gente começa na Europa, porque a Europa são mais países, então a gente vai demorar mais. Então, começando aí da Líbia, né, vocês podem ver, eu coloquei os slides bem explicadinhos, pra gente não precisar ficar falando demais e o vídeo ficar muito grande. E aí vocês ficarem cansados e não prestar atenção nesse todo que vai formar a cozinha mediterrânea. Ó, vocês vão reparar, gente, que as comidas típicas são muito parecidas, assim como aqui no Brasil também. Sempre a maioria comida típica repete um ao outro, mas sempre tem uma peculiaridade. A Líbia sofreu grande influência da cozinha italiana e árabe. Como a gente já tinha falado na outra aula, eles usam muito temperos, muitas especiarias, muitas ervas. É uma das gastronomias favoritas do mundo. Sempre que você pede uma refeição no país, é comum, mesmo que você não tenha pedido, mas é comum vir uma sopa picante acompanhando seu prato. E lá a comida é tradicionalmente consumida com as mãos. Mas assim, em restaurante, em alguns lugares, vocês conseguem ter acesso a garfo e faca. Mas o pessoal mesmo, eles usam as mãos para comer. Por isso que a gente vai ver que na maioria das refeições sempre acompanha um pão. Porque o pão ajuda a empurrar a comida no prato e tudo mais. E na Líbia o consumo de álcool é proibido. Lá você consegue achar bebida alcoólica, mas é no mercado negro. Então se corre muito risco, até porque também não sabe nem a procedência de onde vem essa bebida. Coloquei alguns pratos típicos, vocês podem ver que o cuscuz está presente em todos. Cada slide eu coloquei ele escrito de um jeito para vocês verem que tem várias maneiras de se escrever, mas a receita é a mesma, praticamente, muda pouca coisa. Como eu falei na aula passada, eu não vou ficar falando esses pratos típicos aí não, porque isso é difícil demais. Depois eu vou falar errado ainda e acabar confundindo vocês. Vamos para o Marrocos agora. Como eu sempre falo para vocês, em todas as matérias que eu dou aula, né, toda culinária, toda gastronomia, ela é feita por influências, né? Seja de países, seja de fronteiras e tudo mais, sempre tem alguma influência. E o Marrocos foi principalmente influência árabe. Novamente, grande uso de tempero e especiarias, o sabor da comida é bastante marcante. O alimento também é consumido pelas mãos, pela mão direita, tá? Eles não misturam mão direita e mão esquerda. Mão direita é somente para se alimentar e mão esquerda é somente para higiene pessoal. O polegar e os 3 primeiros dedos, então o dedinho fica de fora. A bebida mais consumida no país é o chá de menta. Ele é servido em todas as refeições praticamente. Ele é servido tanto gelado quanto quente. Como a grande população é muçulmana, então eles não comem carne de porco. Falando nesse negócio das mãos aí, né, vai que algum dia vocês vão pra lá, é muito importante lavar bem as mãos antes das refeições. Esse evento aí que eu coloquei embaixo, esse Musitantã, ele foi considerado como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade em 2008. Eu esqueci de colocar aí uma curiosidade, mas o açafrão é a especiaria que é mais usada neles, principalmente por conta da cor. Ele é usado desde o arroz, desde um prato mais assim, mais chique.
Também, igual na Líbia, o pão acompanha todas as refeições por ser mais fácil de empurrar a comida, pelo fato deles comerem com as mãos. E os pratos típicos de Marrocos é esse daí, ó. De novo, cuscuz, escrevi diferente de novo para vocês verem. Cuscuz, tagine, esse outro aí que eu não sei falar. Pães, são inúmeros tipos de pães, kaftas e brochetes. Kafta também vocês vão ver que se repete muito. Eu não coloquei os repetidos, né? Coloquei igual coloquei agora em Marrocos, mas não coloquei nos próximos. Mas se repete muito. Acho que com certeza vai ser um dos pratos que a gente vai fazer nas aulas práticas. Tunísia. Se difundiu a partir dos povos que passaram por lá. Como a gente estava falando desde o começo da culinária mediterrânea, por ser muito saudável, o consumo deles é muito grande em legumes e frutas. Lá as carnes predominantes são de ovelha, de boi e de frango. E as refeições, pessoal, sempre começam com a salada e esse brick. O brick, coloquei ele até aí, ó, chorba, se eu não me engano, é uma sopa. O brick, ele é um pastelzinho de massa bem fininha e ele é recheado. O tradicional é recheado com ovo, mas você pode achar vários recheios. A tagine na Tunísia, ela é preparada diferente. Na Tunísia, ela é como se fosse... Vocês podem ver que tá até escrito diferente. Ela é tipo um omelete na Tunísia. Aí coloquei outros aí. E bebidas. Na Tunísia, eles servem essa aguardente de figo, o chá de menta, que né, eu falei, e o café. Agora vamos falar vamos entrar na Ásia agora. Vamos sair um pouquinho da África e vamos para a Ásia. Na Ásia a gente vai começar por Israel, que é considerado o paraíso dos vegetarianos e dos veganos, porque não é consumido carne de porco lá também, por causa da Bíblia que eles seguem. Em Israel, a população é mais judaica. Então, eles não consomem a carne de porco e as outras carnes, assim, é muito pouco consumo. Por isso, considerado o paraíso dos vegetarianos e veganos. Vamos falar um pouquinho da comida kosher. A comida kosher, ela, assim, é fácil de entender, mas é um pouquinho complexa. Então, assim, eu vou passar o conceito para vocês e esse vai ser o trabalho para validar a presença de vocês na aula de hoje. Tá? Cada um fazer uma pesquisinha aí sobre a comida kosher. Eu vou falar por alto o conceito dela, né? Alguns ingredientes são proibidos na comida kosher. Vocês vão ver que ela também tem outra variação de nome. A comida kosher em si, pessoal, não é que Israel inteiro segue ela, mas praticamente a maioria segue. Em restaurantes sempre vão seguir a comida kosher, mas tem alguns lugares que algumas cidades que não seguem tanto a risca. Como eu falei, ela é um pouquinho complexa. Então, ó, eles não consomem molusco e nem crustáceos. Eles não misturam carne de frango ou carne de vaca com leite e derivados. Pessoal, eles não misturam mesmo. Nem se eu comer a carne na minha refeição principal e pegar uma sobremesa que tem leite, não tem esse consumo, tá? É proibido. Se for preparar carne de vaca, o preparo tem que ser sem o sangue. E como eu falei, a predominância lá é sempre de fazer a comida kosher. E tem até um McDonald's lá que é de comida kosher. Os pratos principais, as comidas mais típicas deles, hummus, vocês vão ver a variação da escrita também. E vão ver que daqui pra frente todo mundo praticamente come hummus. Esse aí de baixo, que eu tentei ler ele, mas eu não sei se fala shakshuka, não sei como que fala também. Shawarma. Eu já tinha falado do shawarma pra vocês, só que ele é feito diferente, ele é feito como se fosse um sanduíche, tá? Ele não é feito como o que eu já tinha falado, se eu não me engano. Deixa eu voltar aqui nas minhas anotações, no Egito, que eu tinha falado. No Egito. Ele é feito diferente, tá? Não é feito igual ao do Egito. O falafel também não é feito igual ao do Egito. Esse aqui é feito com grão de bico, que é com certeza o que a gente vai fazer em alguma aula prática. Lembrando que o falafel do Egito ele é feito com feijão.
Esse aqui não, é feito com grão de bico. Vocês vão ver que tem grão de bico demais em diversas receitas. E esses outros aí. E lá, pessoal, é muito fácil de você encontrar nas ruas suco de romã. Suco de cenoura também, mas o principal é o suco de romã. E ele é servido espremido na hora. No Líbano, culinária variada e deliciosa, e isso é outra característica que a gente já vai ver em praticamente todos os países. A variedade deles é muito grande. Baseado em cereais em forma de pão, viu, pessoal? Pão, arroz, legumes e laticínios. Comida, ela é considerada comida de saúde, principalmente, que é o que a gente tem falado sempre, né? Pela questão dos ingredientes que ele usa. O consumo de carne é muito reduzido e lá tem o meze. Vocês vão ver também que tem outra variação de nome. O meze, ele é, eu não sei se vocês já viram as comidas da Espanha, tem as tapas. O meze, ele é um banquete para ser servido. Ele começou a ser servido porque o pessoal ia para bares, beber e tudo mais, e aí criaram o meze. E ele tem uma variedade enorme de petisco. E aí ele é servido o meze, né? Vocês podem pesquisar aí também, tem vários tipos, tem várias coisas que vai no meze. E ele é servido com araque, que é a bebida principal deles de lá. Alguns pratos típicos, a coalhada, que vocês vão ver que tem em todo lugar praticamente. Como eu já tinha falado para vocês, ela é feita de várias maneiras, né? Tanto seca, pode ser feita com iogurte, tem várias opções. Baba ganoush, que eu acho que todo mundo conhece. Baklava, eu tive a oportunidade de experimentar baklava quando eu fui para Foz do Iguaçu. E, gente, é muito forte. Eu não gostei, particularmente. Experimentei outros tipos também, não foi só baklava, não. É porque eu não lembro o nome dos doces. Eu não gostei. Achei muito forte. Mas, né, não sei como é que vocês gostam. Como eu falei, a bebida principal deles é araque. Ela é diluída em água e servida com gelo. A Síria é uma das culinárias mais conhecidas. Normalmente a gente conhece ela como comida árabe aqui no Brasil. Mas a maioria das comidas árabes que a gente conhece, na verdade, ela é síria, originária da Síria. Ela é destacada pela picância, cremosidade e o frescor, muito assimilada com a gastronomia de outros países e região, que isso acontece em todo lugar, que eu já cansei de explicar para vocês. E eles têm um costume de consumir sopa no café da manhã. Acho que a gente estranharia um pouco. Eu não coloquei aí uns pratos meio exóticos que tem nesses países. Eu deixei para vocês pesquisarem aí, que vocês vão ver que tem muita coisa. Muita coisa que... muita coisa mesmo. Como eu falei, a gente vai encontrar pratos muito parecidos, igual tabule, hummus. Sempre vai ter. Tahine também, que eu não coloquei. Então, sempre tem pratos que são muito parecidos em todos os lugares. Os quibes da Síria, né, que eu acho que é, assim, muito conhecido. E uma curiosidade que eu esqueci de falar do Líbano, o quibe deles é preparado diferente do nosso. Ele é preparado com carne de cordeiro e ele é moído manualmente no estilo de pilão, para que saia toda a gordura da carne. Eu não sei se o sabor é bom, né, mas deve ser. Kebab, vocês vão ver que kebab, além de se repetir nos outros lugares, ele é muito, muito famoso, né? Aqui a gente conhece como o churrasco turco. Turquia e Palestina. Por que eu coloquei no slide só tudo junto? Porque, assim, gente, se vocês forem pesquisar, vocês não vão encontrar muita coisa desses países. É sempre os mesmos pratos e não tem muita história. O que tem é mais entrando na parte de geografia e tudo mais. Vocês podem ver que tem alguns chefes que estão indo atrás, tentando não acabar com a gastronomia deles, tentando inovar a gastronomia deles, chefes de lá também, do próprio país, tentando não acabar com isso, porque acaba que fica no esquecimento. Como eu falei, por ser muito igual, a gente acaba englobando tudo na comida árabe e não dá tamanha atenção para cidades e países separados. Aí eu coloquei junto por conta disso, porque não tem muita coisa que falar. Continua sendo uma cozinha muito rica em vegetais. A Turquia, ela pega, mescla os sabores da Ásia e da Europa. E a Palestina, como todas as outras, é uma fusão, né, de impérios que passaram pela região e tudo mais. São países que têm, assim, outras questões, outros problemas, que eu não vou entrar aqui com vocês. Então a gente percebe que, apesar de ter uma culinária rica, não é tão estudada e não tão passada pela frente, né?
Por isso que eu decidi passar país por país para depois a gente chegar na cozinha mediterrânea. Coloquei os pratos típicos, como eu falei, o kebab dele, gente, é muito famoso mesmo, de todos os lugares. O kebab é famosíssimo. Tem vários outros pratos aí, tem um que se assemelha muito à pizza. Da Palestina, os pratos são muito simples, eles usam muito grão de bico, lentilha. Eu acredito, assim, que as pessoas precisavam mais investir nessas questões, né, desses países. Mas, né, quem sou eu? Não posso fazer nada. Então, gente, eu vou terminar de explicar pra vocês, né, na próxima aula. Vamos entrar na Europa, que tem bastante coisa. Depois que a gente terminar tudo, a gente vai ver o total da cozinha mediterrânea, todo o conceito que eu passei pra vocês aqui de cada país, a gente vai entender da cozinha mediterrânea. E depois a gente vai começar nas aulas práticas. E aí a gente vai selecionar alguns pratos que são mais interessantes da gente aprender. Claro que tem prato aqui que a gente nunca vai aprender, porque a gente não tem nenhum ingrediente aqui. Vamos fazer os que são mais em conta, os mais fáceis, porque eu sei que a gente nem tem utensílio para fazer algumas coisas. Vamos seguir no mesmo jeito do semestre passado, nas aulas práticas, e aí mais pra frente eu passo trabalho para vocês, para valer como avaliação. O trabalho de hoje, para validar a presença de vocês, é só pesquisar sobre a cozinha kosher, tá? Não precisa de muita informação, não precisa de muita coisa, é bem tranquilo mesmo. Faz uma pesquisa aí para vocês entenderem mais sobre isso. Aí, se tiver alguém que quer se aprofundar e tudo mais, que tem vontade de estudar a comida kosher separada, aí conversa comigo que eu explico mais as coisas. Mas é só fazer uma pesquisa rápida mesmo e me mandar no e-mail ou no WhatsApp para validar a presença de vocês até o final da aula. Hoje a aula ficou bem curtinha, ia ficar longa, mas ficou bem curtinha. Eu sei que aprender países assim separados cansa muito. E como tem muitos pratos iguais, a gente acaba tendo que confundir, cuidado pra vocês não confundirem Líbia com Líbano. Tem hora que acaba confundindo, tem hora que acaba misturando, então eu não quis trazer uma aula pesada para vocês. Da Europa também não vai ser uma aula pesada, apesar de ser mais países. Por isso que eu tô explicando separado, para vocês não confundirem, para no final a gente conseguir estudar o total da cozinha mediterrânea e vocês saírem desse ano, desse período, sabendo tudo o que é importante para vocês em relação à cozinha mediterrânea e o que vocês podem pegar dessa matéria e incrementar na nossa cozinha, né? Porque, como eu falo para vocês sempre, a gente está em constante mudança e a gente tem que sempre pegar o de melhor dos outros países. Não esqueçam, pessoal, o consumo de carne de porco não é lá, eles são proibidos, tá? Tem várias outras coisas que também são proibidas. Para quem gosta de estudar, para quem gosta de e quer entender a culinária vegetariana, são lugares que dá para vocês irem visitar e não sofrer nenhuma, como que fala? Sofrer por não ter comida, essas coisas. E uma coisa que eu prestei atenção nas pesquisas que eu estava fazendo é que lá o consumo de água, quando você é turista, todo site de pesquisa de viagem, de passagens, tem sempre fala para vocês comprarem água industrial lá e não consumir em qualquer lugar, né? Então é muito importante a gente saber também essas outras questões, não só o prato principal, essas coisas. Enfim, essa foi a nossa aula de hoje, bem curtinha, tranquilinha para vocês não sofrerem, para começar a semana com o pé direito mesmo, com tudo muito bom. Como eu sempre falo para vocês, se cuidem, tá? Se tiverem dúvidas, se quiserem perguntar, qualquer coisinha, estou à disposição. Vou ficar online, como sempre, vou esperar os trabalhos. Quem trabalha à noite ou quem não consegue entregar o trabalho no horário, pode me mandar, conversar comigo no WhatsApp, que a gente vê essa questão da presença. Só não quero que vocês deixem de assistir a aula e estudar sobre isso, porque se vocês querem ser gastrônomos de excelência, vocês precisam saber dessas coisas, senão eu não estaria aqui dando aula. No mais, muito obrigada pela atenção de todo mundo. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp. O que precisarem em relação à matéria, é só falar comigo. E até a próxima segunda-feira.